Vamos continuar o nosso estudo. Estamos pensando aqui juntos já há algum tempo sobre o que Deus usa para nos moldar. E nós já vimos pelo menos dois fatores destes três aqui que estão listados. Nós já vimos dois. Então são três fatores importantes que Deus usa para moldar o nosso caráter. Deus não está preocupado com a nossa personalidade. Deus está preocupado com o nosso caráter, porque o nosso caráter, ele vai comandar a nossa personalidade. E a nossa personalidade não tem condição de comandar o nosso caráter. Nós somos quem somos por dentro, e isso se reflete na nossa personalidade. Nós acabamos por dominar a nossa personalidade quando nós temos caráter e quando nós temos um caráter de Deus atuando na nossa vida. Nós já vimos que Deus usa apoio para nos moldar. Apoio em que sentido? Deus usa pessoas. Ele nos colocou no meio de pessoas, e essas pessoas vão ser usadas por Deus como matéria-prima para transformar a nossa vida individualmente falando. Então as pessoas que estão aí do seu lado, Deus está usando elas para que você cresça, para que você seja melhor. Então Deus já te deu isso, apoio para você se parecer mais com Ele. Deus também já te deu a verdade, que nós também já estudamos na última vez que estivemos juntos aqui na quarta-feira, né? Deus nos deu a palavra é a verdade, e a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós seríamos libertos de muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Nós seríamos libertos para a nossa salvação, mas seríamos também moldados por Deus, né? Libertos daquilo que o pecado fez com o homem no jardim do Éden, ou seja, deformando a imagem de Deus que Deus nos concedeu como humanidade no jardim do Éden. Deus está agora, né, promovendo essa mudança na nossa vida, nos fazendo parecidos de novo com Jesus. E hoje nós vamos ver essa situação, que é a situação da nossa vida, o ambiente. Então Deus já te deu pessoas para que as pessoas ajudem o Senhor a chegar lá, né, no projeto chamado você. Deus te deu muito mais do que pessoas, te deu a verdade para você se conduzir, e agora Deus está te dando também, assim como já te deu as outras duas, Deus está te dando um ambiente. E o ambiente é as situações da sua vida, tudo o que acontece com você. Deus está ali utilizando todas as coisas. O texto que é o texto base para hoje não poderia ser outro a não ser Romanos 8, 28, né? Aquele que vai dizer que sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem ou cooperam, ou Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados, para o seu bem, meu querido. Então todas as coisas que já aconteceram com você, todas as coisas que estão acontecendo com você, não me pergunte como, nem porquê, mas eu só posso dizer a verdade que está dita na palavra, que todas essas coisas estão cooperando de uma forma conjunta, para que Deus transforme a sua vida, irmãos. Deus, Ele utiliza-se de todas as circunstâncias da vida para desenvolver o nosso caráter. Deus utiliza muito mais as circunstâncias, irmãos, do que a própria palavra, do que a própria Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela traz verdade para a gente, mas ela vai ensinar a gente ao passo em que eu vou para ela. Porque uma Bíblia fechada não muda a vida de ninguém, certo? Não muda a vida de ninguém. Então, nesse sentido, as circunstâncias, elas moldam você muito mais do que a palavra de Deus, porque você não tem como correr das circunstâncias. 24 horas por dia, as coisas estão acontecendo com você, as circunstâncias, aquilo que está ao seu redor. A vida, irmãos, é uma série de problemas, não é mesmo?
A vida é uma série de problemas. Ontem você teve um, hoje você talvez teve outro, amanhã você vai ter mais um. É um após o outro e nunca vai parar. Alguns são problemas pequenos para você e você tira de letra. Isso não te incomoda. Agora tem alguns que são profundamente aterrorizantes, de tão grandes. De tão grande. Alguns são muito difíceis de você assimilar, mas Deus está usando todos, aqueles pequenos e aqueles grandes problemas, para transformar a sua vida, transformar o seu caráter, trazer de novo à tona a imagem que Deus nos deu no jardim do Éden. Deus, vamos ver aqui, não posso me perder aqui. Deus utiliza-se de todos os problemas para nos trazer para perto dele. Talvez aí na sua folha, se você é líder de célula, líder de PGM, essa frase está um pouquinho diferente. Você corrige aí. Deus utiliza-se dos problemas para nos trazer para perto dele, irmão. Salmo 34, verso 18, vai dizer o seguinte: o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A palavra vai dizer que quando você está em problemas, porque quando nós estamos em problemas, nós estamos com o nosso espírito abatido. Nós ficamos para baixo. Os problemas, eles nos deixam mal. Os problemas acabam tentando tirar a gente do projeto de Deus. O que você não pode esquecer nunca é que Deus vai utilizar e está utilizando os problemas para fazer uma coisinha com você: trazer você para perto dele. É porque na hora do problema... Você lembra da ilustração que eu contei esses dias atrás, da minha experiência com o Alberto, não lembra? O meu problema com o Alberto fez eu correr literalmente para onde meu pai estava, quando eu vi ele. Deus está usando os problemas, talvez você não tenha ideia disso, mas está usando os problemas para que você se aproxime dele. Porque se deixar você numa boa, meu irmão, você sabe o que vai acontecer. Se deixar você numa boa, tudo muito tranquilo, sem nenhuma dificuldade, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós se a nossa vida fosse cor-de-rosa? O que seria de nós se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade? Talvez você nem estaria aqui hoje. Talvez você não estaria aqui. É fato, irmão. Olha só que coisa interessante. Sem querer mexer com a dor dos outros. Sem querer mexer com a dor dos outros, porque eu sei o que esse povo está passando. Eu imagino, não sei, eu imagino. Aquele atentado nos Estados Unidos, esses dias atrás, 26 pessoas morreram dentro de um templo religioso. Aliás, nós fomos feridos como igreja, primeira igreja batista. 26 pessoas. Esse final de semana passado foi o primeiro culto que eles conseguiram realizar depois da tragédia. A igreja estava repleta. Não dava para comportar as pessoas dentro do lugar, do tamanho do templo deles. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer um culto lá no gramado, lá fora, numa grande tenda montada, que nem a tenda coube todas as pessoas, precisaram alargar um pouco mais. É no momento da dor, irmãos, infelizmente, que as pessoas se agarram a Deus. E às vezes a gente fica reclamando com Deus, porque Ele manda alguns probleminhas para a gente, para que a gente dê alguns passos em direção a Ele. Isso é uma realidade absoluta. É uma realidade absoluta. Vamos imaginar aqui, eu sei que você é uma pessoa que tem estado aqui nas quartas-feiras, ou pelo menos a grande maioria dos irmãos aqui tem sido fiéis nas quartas-feiras. A maioria, o restante da igreja, eles decidiram que este culto é um culto que pode ser colocado de lado. Eles estão em erro, mas eles decidiram assim. Mas a hora que uma tragédia acontecer na vida deles, o que vai acontecer com eles com relação ao culto de oração? Você acha que eles vão colocar o culto de oração de lado? Você acha que eles vão colocar este momento aqui, que nós pedimos e clamamos uns pelos outros, de lado? Não, eles vão ser assíduos, irmãos. Para quê? Por quê que nós temos que esperar a tragédia chegar para nós sermos fiéis ao Senhor? É por isso que Deus não despreza um sofrimento, irmão. Deus não despreza nenhum sofrimento na vida da gente. Acho que foi o C.S. Lewis que disse que o sofrimento é o megafone de Deus.
Deus fala muito mais alto com a gente quando Ele usa o sofrimento. Então Deus utiliza os problemas sim para trazer você, bem para perto dele. O que acontece nos dias mais sombrios das nossas vidas? O que acontece? As mais íntimas, as mais profundas experiências que a gente tem com Deus, elas acontecem nos dias mais sombrios. Eu duvido que você tenha uma experiência maior em momentos de alta felicidade do que em momentos de alta dificuldade. São nos momentos desesperadores da sua vida que as suas orações são sinceras. São mais sinceras, que você rasga a alma diante de Deus. Orações autênticas, orações honestas. Nós aprendemos coisas a respeito de Deus na hora da dor e do sofrimento que nós não aprenderíamos de outra forma qualquer na nossa vida. Você acha que Deus joga fora a dor e o sofrimento da nossa alma, ou a dor e o sofrimento do nosso corpo? Não. Deus se utiliza dos problemas. Se nós formos olhar, isso não é coisa nossa. Todos os grandes personagens bíblicos, aliás, os mais eminentes personagens bíblicos, foram aqueles que sofreram mais. Você pega a vida de José, e José é marcado como um jovem que consegue se manter puro, mas que paga um preço altíssimo. Paga um preço alto, vive uma vida de dor, vive uma vida de sucessivas dificuldades, e não foram dificuldades pequenas, desde ser vendido pelos irmãos até ser preso e continuar preso por um bom tempo e não ver a mão de Deus abençoando ele durante muitos anos. Eu não estou falando aqui de meses não, estou falando de, alguns dizem que pelo menos 13 anos da sua vida, 13 anos, vivendo drama após drama. O que falar de Daniel, que sofreu porque sabia quem ele era. Deus usa até hoje a história de Daniel para aumentar a minha e a sua fé. O que falar de Jeremias, que viveu uma vida toda em grande e profunda dificuldade na sua vida. O que falar do apóstolo Paulo, nós que estudamos o livro de Atos aqui de uma forma um pouquinho mais profunda, como esse homem sofreu, irmão. Como quando esse homem mudou de vida e resolveu viver para o Evangelho de Cristo, a vida dele foi de perna para o ar, e ele só começou a levar a chicotada da vida. Foi ele se transformar, foi ele ser transformado pelo Evangelho, pela palavra de Jesus na vida dele, que a vida dele dá uma guinada, e para as coisas ruins. Ele tem experiências e mais experiências com Deus, mas aonde que ele tem essas experiências? No vale de sombra e de morte. Pelo menos 3 naufrágios a Bíblia aponta na vida desse homem. É uma vida de sofrimento. O que falar de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que por serem fiéis a Deus, vão a passos lentos para a fornalha. Todos nós, irmãos, todos nós que somos fiéis a Deus, não importa em que geração o ser humano apareceu, todos nós que somos fiéis, extremamente fiéis a Deus, estamos caminhando a passos lentos para as nossas fornalhas pessoais. Todos nós. Cada um de vocês que tem uma fornalha individual para você, e o rumo dela é a fidelidade a Deus. Porque quando você mantém o seu percurso de fidelidade a Deus, lá na frente tem uma fornalha. A glória do Evangelho é que lá na fornalha está Jesus, o quarto da fornalha. Mas tem fornalha, irmão. Ele está lá, mas tem fornalha na vida da gente. Se você é uma pessoa fiel, se prepara para a tua. Porque fornalha é momento difícil, fornalha é momento de dor, fornalha é momento de medo, fornalha é momento de tensão na vida da gente. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus não evita um negócio desse? Por que Deus não evitou que Paulo passasse pelas coisas que ele passou? Por que Deus não evitou que Jeremias vivesse a vida que viveu?
Por que que Deus permitiu que esses 3 jovens aí, judeus, fossem parar na fornalha? Por quê? Por que que Deus não fez nada? Alguém disse: onde estava Deus nessa hora? Aonde estava Deus? Por que que Ele não fez isso? Cada uma dessas pessoas foi trazida para bem perto dele na hora da dor. Cada uma delas. Todas elas tiveram experiências magníficas, transcendentais, sobrenaturais, por estarem no meio da dor. No meio da dor. Às vezes, Deus, Ele nos leva a não ter nenhuma opção na nossa vida. Nenhuma opção. Às vezes a gente depende de uma maneira exclusiva. Eu quero lembrar para você do texto aí, vamos juntos para lá, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 11. Palavra do apóstolo Paulo, consolando a igreja, mandando uma carta de consolo à igreja, ou pelo menos nessas palavras iniciais, dizendo: olha, fiquem em paz aí, meus irmãos, porque está todo mundo de cabelo em pé com o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Aí ele escreve para aquela igreja, dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Você viu o versículo 9? Como ele ressalta: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha a cabeça do apóstolo Paulo, irmão. Olha a fé desse cara, quando ele diz assim: ó, nós estávamos já prontos para perder a vida, mas a gente estava ali na certeza que se de repente a gente perdesse a vida, Deus, se quisesse, Ele nos ressuscitaria para continuar a obra. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? O que deixa você para baixo? O que mexe tanto com a sua alma que você fala assim: não vale a pena ser crente? O que dificulta a tua vida de fidelidade com Deus, de intimidade com Deus? Porque quando se abate uma situação tão terrível na sua vida, uma das primeiras coisas que você pensa em fazer é abandonar o reino, é sair meio de lado, como que se isso fosse uma coisa do outro mundo. E não é. Deus já nos preparou, Jesus já nos preparou para isso. Você nunca saberá, nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Você nunca vai saber que você só precisa de Deus. Você só vai saber isso no dia que você olhar para você e falar assim: não tem mais nada, eu só tenho o Senhor. Aí sim, aí você vai saber que Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Deus está no controle, irmãos. Todas as circunstâncias da nossa vida, a palavra diz que elas são filtradas por Deus. Eu sei que você sabe disso, que Deus filtra as nossas provações, as nossas dificuldades, porque Ele sabe que cada um de nós tem um time diferente, cada um de nós suporta um pouco mais, um pouco menos do que o outro. Por isso que Deus trata a gente na individualidade. A dor que você suporta pode não ser a que eu suporto. Talvez você seja capaz de suportar uma dor muito maior do que a minha, mas fato é que a palavra nos diz que Deus filtra as nossas provações para que a gente consiga suportar. Ele usa tudo
Todas as coisas, inclusive o seu momento de dor, inclusive a sua angústia de alma, Ele transforma tudo isso e usa para o nosso bem. Diz o texto que daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor. Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção, irmão. Ele é o Deus que lá no charco de lodo, lá embaixo, Ele transforma aquilo ali no maior liquidificador do mundo, porque lá Ele bate você, lá Ele transforma você. Ele transforma você. E você sai de lá diferente do jeito que você entrou. Deus não perde nenhuma possibilidade. Eu quero deixar claro para você uma coisa. Deus, Ele está no controle. E Ele está usando tudo. Aquilo que para você é muito difícil suportar, é matéria-prima na mão de Deus. Ele não vai deixar esse negócio passar sem fazer disso uma bênção na sua vida. Ele não vai. Eu quero esmiuçar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais clara para você, Romanos 8, 28 e 29, né, que é o texto que nos dá base para pensarmos tudo que estamos pensando hoje. Vamos palavra por palavra. A Bíblia diz, sabemos. Quando o apóstolo Paulo escreve esse negócio, ele não diz assim, eu acho, eu penso, pode ser. Ele diz o quê? Sabemos. Eu e você. Nós sabemos. Nós sabemos. Sabemos, quando ele diz isso, não quer dizer que é puro otimismo, não. É puro pensamento positivo, aquela coisa assim. Não, vamos pensar positivo, gente. Olha, a tragédia se abateu aqui, mas vamos pensar positivo. Não é isso. É certeza, é fé, é convicção. Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a certeza das coisas que a gente espera. Isso é fé, certeza. Aí por que no momento da dor e da angústia você esquece esse verso? Por que na hora da tristeza, na hora que as coisas estão apertando assim, te apertando, querendo te engolir, você esquece de que você sabe que Deus age. Então a gente sabe, e a gente sabe que Deus age. Por que Deus age? Deus age porque o projeto é dele, irmão. Você é um projeto nas mãos de Deus. Se você se ligar nesse negócio, se você entender que Deus está trabalhando em você, querido, está trabalhando em você, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, Ele quer mudar a sua vida mesmo. Não foi só no dia da salvação não, querido, não foi. Ele te salvou aquele dia, mas agora Ele quer fazer de você uma pessoa parecida com Ele, nos mesmos moldes e no mesmo modelo que Ele usou quando Ele criou Adão e Eva no jardim. Ele está fazendo isso com você e Ele está usando todas as coisas. Eu e você precisamos ter fé para dizer, eu sei que isso está acontecendo, que Deus está agindo, e que Deus não está agindo só no momento de alegria, que Deus está agindo de uma forma muito maior e mais poderosa, que impacta a vida da gente de uma forma muito mais poderosa na hora da dor. Ele é o projetista da sua vida. A gente já descobriu isso lá atrás, quando a gente começou esses estudos aqui de uma vida com propósito. Lá atrás, que se você quer perguntar qual é a razão de uma invenção, pergunte para quem? Ao inventor. Deus não só inventou você, como Ele está trabalhando em você, aperfeiçoando você. E Deus é muito mais rápido que as indústrias de celulares, que ficam lançando um atrás do outro, porque melhorou. A gente devia ser como celular, irmão. Oh, Deus, tem um upgrade aqui, melhorou. Ah, o engenheiro mexeu de novo, deu alguma coisa a mais, melhorou. E assim vai indo. Nós deveríamos ser tratados, ou pelo menos permitir que Deus fizesse isso conosco, para irmos melhorando a cada dia que passa. A história toda está na mão dele, irmão. Não é a história só da sua vida, é da minha também.
é da humanidade toda, enquanto Deus está correndo atrás de um ou de outro, através do Espírito Santo dele, para que as pessoas se convertam, lá fora, lá no mundão. Hoje apareceu aqui um rapaz de Curitiba, que veio conversar comigo aqui à tarde, e ele disse para mim, olha, eu sou crente, e eu sou de Curitiba, eu estou aqui, sabe por que eu vim fazer aqui? Eu trabalho numa van, e eu vim trazer 16 ou 14 jovens, lá de Curitiba para cá, sabe para quê, irmão? Para participar de uma festa rave, lá no final da Avenida Aviação. Pensa bem comigo, as pessoas saindo de Curitiba, quase 800 quilômetros, para vir aqui numa festa rave, passar a madrugada de ontem e hoje o dia inteiro. Você imagina só, vai voltar agora, 9, 10 horas da noite, vai voltar para Curitiba. Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele está indo em busca dessa molecada que está morrendo, não sabe, mas está morrendo. Morrendo, morrerão. Morrendo, morrerão. Deus está, o Espírito Santo está correndo atrás deles para salvá-los. E eu vou dizer uma coisa para você, e Deus continua correndo atrás de você. O Espírito Santo de Deus continua correndo atrás de você, não para te salvar, mas para santificar a sua vida. Ele está correndo atrás de você, querido. E às vezes a gente pensa assim, essas pessoas do mundo dão muito trabalho para Deus, porque eles não dão uma brecha, eles não abrem uma oportunidade, eles não se deixam levar pela palavra de Deus, eles não se deixam ser transformados pelo poder salvador de Jesus. A gente fala isso deles, mas o Espírito Santo de Deus, com a mesma intensidade que está buscando eles, está buscando a gente, para nos transformar, para que hoje a gente seja melhor do que amanhã. E às vezes a nossa postura não é muito diferente da postura daqueles que estão vivendo no mundo, porque nós só abrimos a guarda para Deus, para Ele nos salvar, mas às vezes nós fechamos as portas para que Ele nos transforme, para que Ele modifique a nossa vida. E principalmente quando as coisas vão mal, quando as coisas estão ruins, nós nos fechamos para Deus, e nós dizemos para Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus está lá do céu falando, não desamparei coisa nenhuma, eu só permiti essa situação na sua vida para moldar você e melhorar a sua vida. Ou às vezes Deus vai falar, você se enfiou nesse negócio, mas eu quero dizer para você, eu vou aproveitar essa coisa ruim que você trouxe para a sua vida, eu vou aproveitar isso para moldar o seu caráter, porque Ele age, irmão, Ele age. Ele está buscando a quem salvar, e está buscando a quem santificar. Quem vai querer ser santificado? Esse deveria ser o apelo, domingo após domingo, quarta após quarta, aqui na igreja, ou em qualquer lugar que se diz evangélico, dizendo assim, quem vai querer se santificar hoje? Quem vai querer ser melhor amanhã do que hoje? Quem vai abrir a vida, as portas da alma para Deus, dizendo, Senhor, entra aqui e muda o que tem que ser mudado? A história da nossa vida tem um projetista, e o desejo dele é agir na nossa vida. Não feche o seu coração para o agir de Deus. Não feche o seu coração. Deus não erra. Deus é Deus. Ele age. E age como? A Bíblia vai dizer que Ele age em todas as coisas, inclusive, como eu acabei de dizer, nos seus erros. Eu já errei feio na minha vida, irmãos. Tem algumas coisas na minha vida que eu tenho vergonha de dizer para você. Vergonha de dizer. Porque eu já errei, e eu sei que você também já errou. Todos nós já temos coisas no nosso passado que nós nos envergonhamos disso. E eu digo, para a glória de Deus, que Deus usou os meus erros. Os meus erros. Não foi Ele que me enfiou lá não, foi eu que me enfiei lá. Deus usou os meus erros para fazer do Silvio uma pessoa melhor. E se hoje eu sou quem eu sou, Deus aproveitou até mesmo os meus erros, os meus pecados. Deus aproveitou as mágoas da minha vida. Deus vai aproveitar a sua doença, porque Ele não joga fora nada. Se você está doente, não feche seu coração para Deus com aquele tipo de postura. Por que o Senhor não faz nada?
Por que que o Senhor não cura? Por que que o Senhor não restaura? Por que que o Senhor não resolve minha vida? Deixa Deus agir em todas as coisas na sua vida. Deixa Ele trabalhar com você, porque Ele não está parado. Deus está agindo. Todos os acontecimentos infelizes da nossa vida, as suas dívidas, você tem dívida? Se você permitir, irmão, se você permitir, Deus vai trabalhar com isso na sua vida, para fazer de você uma pessoa melhor na sua área financeira, para fazer você uma pessoa de caráter, porque uma pessoa de caráter vai acabar seguindo o que a Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser amor. Deus vai mexer com você nessa área também. Ou seja, Deus vai atuar. Deus vai atuar nos divórcios. Por que não? O divórcio não é um erro do ser humano, é um erro do ser humano, indiretamente. Sempre tem um que erra quando o divórcio acontece, sempre tem. E Deus abençoa a gente. Deus abençoa e restaura. E Deus restaura para valer, irmãos. Principalmente aquele que foi lesado no casamento. Porque não foi à toa que Jesus disse: olha, se for por motivo de porneia, que nós traduzimos para adultério, mas na verdade é muito além do que adultério, porque adultério diz aquela ideia assim de que tem que pegar no ato. Mas não se esqueça que Jesus disse: aquele que pensar já pecou. Já pecou. A graça de Deus é muito maior do que a gente pensa, porque nós às vezes praticamos a porneia, que o texto vai dizer lá, ó, se for por causa de adultério, o outro está livre, e Deus vai abençoar a vida da outra pessoa, e Deus vai restaurar, Deus vai usar os momentos mais terríveis da sua vida, porque eu imagino que um divórcio na vida de alguém que tem um sentimento de amor genuíno, é um dos momentos mais terríveis da sua vida. O divórcio, quando você vê aquela pessoa que você amava fazer alguma coisa do tipo adultério com você, talvez a pessoa que mais sofra não é ela ou ele, é você. É o momento mais sombrio, um dos momentos mais sombrios. E eu quero dizer para você, Deus vai agir nisso. E Ele age e melhora. Ele age e faz as coisas ficarem melhores do que você imagina, melhores do que você pensa. Até na morte, irmãos, que para nós é a coisa mais complicada de absorver, até na morte Deus age. Eu vou te contar uma coisa assim bem interessante. Eu tenho uma pessoa no meu coração assim de uma forma muito especial, é a dona Ana Maier. Eu já falei dela para vocês, minha professora de época de junior e adolescente. A dona Ana Maier, ela me abençoou a vida toda. Enquanto eu fiquei na cidade de Mandaguari, até os 24 anos da minha vida, aquela mulher me abençoava só de eu olhar para ela. Só de olhar para ela, saber que ela estava ali. Só. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Porque no dia da morte da dona Ana Maier, eu fui abençoado. Eu fui abençoado porque no dia da morte dela, eu pude estar perto de pessoas que eu não via há tanto tempo. Pessoas que eu nutria um sentimento agradável, de amor sincero. Pessoas da época da minha meninice. E eu disse para aquelas pessoas que estavam ali no velório, eu falei, não podia ser diferente. A dona Ana, ela me abençoou a vida inteira e não seria na morte que ela não iria me abençoar. Deus usou até a morte dela para me trazer alegria, para me trazer um conforto diferente, especial. Ainda mais por olhar para aquele caixão e ver aqui, essa mulher, se essa não estiver no céu, eu não vou. Eu não entro lá. Sabe, aquela coisa assim de tranquilidade de alma. Saber que a gente conviveu junto de uma forma muito estreita. Como eu já disse aqui, não sei se você estava aqui, ela foi minha pastora, se é que eu posso assim dizer. Naquela época, ninguém nem ousava dizer o termo pastora batista, né? Nem ousava dizer, mas eu vou dizer para você, ela foi minha pastora na época de junior e de adolescente. Se você é professora de junior e adolescente, minha irmã ou meu irmão, você não sabe
Você não sabe como Deus está agindo através da sua vida para abençoar aqueles pequenos lá. Você não tem ideia. Você só vai chegar nessa conclusão lá na frente, muito lá na frente. Uma das maiores glórias que eu imaginava, ou que eu percebi na vida da dona Ana com relação a mim, é quando eu fui para o seminário. E ela falava, o meu menino. Deus age, e Ele age em todas as coisas, irmãos. É como se, pensa aí numa ilustração, quando você pega um bolo, vamos pegar a Fernanda aqui, né, Fernanda, boleira. Quando você vai fazer um bolo, a Fernanda coloca um monte de ingredientes em cima da mesa. Alguns ingredientes, eles não são palatáveis. Você já comeu fermento royal? Já ou não? Ah, fala a verdade, você, quando criança você não meteu a boca naquele negócio lá, pensando que era parecido com leite ninho? Fala a verdade. Quem não colocou um pouquinho de fermento royal na boca? É bom? O sal, uma colher de sal na receita do bolo, às vezes vai sal, não vai? Já botou uma colher de sal na boca inteira para ver como é que o negócio é? E alguns outros ingredientes de bolo por aí, irmãos, juntos, eles são uma delícia. Separados, alguns deles nos causam náusea. A vida nossa é um conjunto de coisas que Deus coloca na mesa assim e fala, agora é hora de misturar o fermento. E joga o fermento. Fermento não é bom, mas no meio do bolo, no meio daquele que está fazendo a obra, aquele que sabe o que vai acontecer no final, porque a Fernanda sabe o que vai acontecer no final, não sabe, Fernanda? Você sabe. Você já fez isso com muitos bolos. E você não tem medo de colocar o sal ali naquele momento. Você não tem medo. Porque você sabe que na sua estratégia, no seu planejamento, você vai usar todas as coisas. E no final, vai ser uma bênção. Vai ser uma glória. Ele usa, irmãos. A gente sabe que Deus age, Deus usa, Deus age em todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele age para o bem. Deus extrai o bem de tudo. É só Ele que consegue fazer isso nesse mundo. Deus extrai o bem de tudo, todas as coisas, a pior das coisas. Tem uma coisa bem interessante na vida de Jesus que pouca gente sabe. Na genealogia de Jesus, tem 4 mulheres. 4 mulheres. Eu não quero ser machista aqui não, e eu imagino que quem escreveu também não foi machista. Mas porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E o autor pegou 4 mulheres para nos dar uma tremenda lição. A primeira mulher que tem registro, que está na genealogia, ou a primeira não, uma das mulheres que está registrada na genealogia de Jesus é Tamar. Você sabe que Tamar seduziu o sogro dela para engravidar, não sabe? Dá para usar uma pessoa desse jeito na genealogia de Jesus? Deus usou. Ah, mas não é só ela não, tem a Raabe. Qual que era o histórico? Qual que era a ficha da Raabe? Todo mundo aqui sabe. Raabe era prostituta. Era uma mulher que se deitava com qualquer homem. Raabe está na genealogia do seu Jesus. Mas não para por aí não. Ruth era uma moabita, não era? Não era judia. Não tinha nada que fazer parte da linhagem do Messias. Afinal de contas, o Messias tinha que ser de uma linhagem extremamente judaica. E o que acontece? Essa Ruth, ela acaba infringindo a lei, se é que eu posso assim dizer, e se casa com um judeu. E ela é o quê? Está na genealogia de Cristo. Deus extrai o bem de todas as coisas ruins. E não para por aí. Tem a Batseba, a cereja no nosso bolo. Tem a Batseba, e todo mundo sabe o estrago que a Batseba causou no reino de Israel.
Porque todo mundo fala de Davi, porque Davi é um safado, Davi é um sem vergonha, não sei, mas não se esqueça que ela estava tomando banho de janela aberta. Não se esqueça que ela se expôs. De alguma forma, ela queria aquilo. Porque uma mulher que não quer, ela vai se precaver de todas as formas. E eu costumo dizer que quando a mulher não quer, a coisa não rola. Não rola. E essa mulher acabou abençoando a genealogia de Cristo, do seu Jesus. Deus é especialista, irmãos, em extrair o bem de tudo. Gente com reputação indigna. Por isso, irmãos, que Jesus disse pra gente, presta atenção no que eu vou falar. Não julguem as pessoas. Porque as pessoas podem ser as piores aos seus olhos. E elas são mesmo. Raabe era a pior. Batseba foi a pior. As outras mulheres, Tamar foi a pior. A Ruth também se comportou mal. De um jeito ou de outro, se comportou mal. Ela acabou também meio que quase que seduzindo Boaz. Quando se deita ao lado dele. Ali não era o lugar dela ficar. E eu quero dizer para você, não julgue as pessoas. Porque elas podem errar sim. Elas vão errar. Aliás, você já errou e você ainda vai errar. E Deus vai extrair o bem, até mesmo dos seus piores pesadelos, dos seus piores erros, até mesmo daqueles que têm a ficha mais suja do mundo. É por isso que Jesus falou assim: não julgue. Não fale do cisco no olho do teu irmão, se importe com a trave que está no seu. Não fale do outro. Vamos terminar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Daqueles que o amam, daqueles que são seus chamados. Tudo que está acontecendo aqui, igual aquele dia que eu preguei no Salmo 91. Tudo que está acontecendo aqui é para aqueles que Deus ama. Aqueles que são os seus chamados. Muitos, irmãos, ouvem a voz de Deus. Mas outros vão um pouco além. Ouvem a voz e eles se entregam à ação do Espírito Santo. Hoje talvez você está sendo impactado por Deus aqui. O que vai acontecer com você depois que você sair daquela porta e voltar para sua casa? Eu não sei. Eu só sei que Deus quer agir na sua vida porque Ele ama você. E Ele vai agir em todas as coisas, vai agir para o seu bem, mas Ele vai fazer isso naqueles que respondem o amor dEle. Aqueles que Ele chama e eles se permitem, eles vêm, eles se aproximam. Porque chamado é isso também. Chamado é aquele que é convocado. Quando Deus convoca alguém, seja para que coisa for, uma das primeiras coisas que a gente faz é nos aproximarmos dele e perguntar: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou te chamando, fulano. Alguns vão fazer de conta que Deus não falou nada. E vão sair pela culatra, do tipo assim: eu vou me fingir de bobo, vou sair aqui. Não é uma coisa consciente. A gente não faz isso de uma maneira consciente, mas a gente faz isso. A gente não permite que o Espírito Santo venha na hora que a gente se aproxima e ele começa a mudar e a moldar aqueles que amam, aqueles que são chamados. Muita gente por aí diz que ama a Deus, irmãos, mas pouca gente ama de verdade. Todo mundo sabe disso, né? Lembra do sermão do domingo passado, né? Qual seria a sua ferida no seu encontro? Ali você ia ver se você ama mesmo. Ali você ia ver. Na hora que Jesus tocasse no ponto, falasse: eu quero isso de você. E aí? Aí é a prova se você ama ou não ama. E a última frase do texto,
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e são chamados para quê? Chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito. O propósito é aquilo que a gente está falando desde o início aqui: transformar o seu caráter, moldar você, modificar a sua vida, restaurar, resgatar a imagem que Deus nos deu no Jardim do Éden. E o desfecho deste versículo, Romanos 8, 28, vai estar no 31. E eu não sei se você já parou para pensar, né? Porque a gente sempre pega ele isoladamente, mas ele está num contexto. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus faz esse negócio por nós, quem vai impedir esse cara? Quem pode ser contra a gente? Se Deus age, a gente sabe que Deus age em todas as coisas, que Deus age para o bem, que Deus age para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, foram amados e chamados segundo o seu propósito. O que mais que eu vou fazer? O que mais que eu vou falar? O que eu vou temer? Se Deus vai fazer isso comigo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém me segura. Ele tem um projeto, irmão. Ele está trabalhando. Se você está no momento fermento royal da sua vida, saiba que logo logo vem o açúcar. E logo logo você vai ver o bolo que Deus quer fazer na sua vida. E como você vai dar alegria e prazer para as pessoas que vão conviver com você depois que você estiver pronto. Não desista. Continue, persevere. Deus está resgatando na sua vida a imagem que um dia Ele deu à humanidade. Glória ao Senhor por isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos pedir a graça de Deus.